A Maria Adna chegou aqui, hein? Com muitas bolsas e com muitas novidades. Você que gosta do patchwork vai se encantar com mais uma sugestão da Maria Adna aqui no nosso programa. Ela que adora as bolsas. Por onde passa, ela desfila com as suas bolsas. Seja bem-vinda aqui mais uma vez. Você que esteve muitas vezes aqui no nosso programa. Trouxe várias peças de patchwork e agora essa bolsa aqui. Com esse tecido muito bacana também, né? A tendência para o ano que vem, bolsas pequenas, né? Como eu já havia dito em outro programa. Fiz também essa pequenininha para as meninas. Fácil, o custo não é alto. Para fazer essa bolsinha, eu vou precisar somente de 2 vezes para frente, 2 vezes para o forro, e 1 vez para o fundo e 1 vez para o forro. Pouco material, você diz, né? Pouco material, é. Ótimo. Então, vamos o primeiro passo. Aqui eu fiz essas marcações com giz, para eu fazer o matelacê. Com esse pezinho, você não vai precisar ficar riscando para fazer o matelacê. Você vai encaixar. Ele é o seu guia, né? Isso, esse pezinho na máquina e vem com a distância aqui, costurando, fazendo o seu matelacê. Então, vai adiantar bastante o seu trabalho usando esse pezinho. Para fazer o vivo, eu também uso outro pezinho, que é esse daqui. Então, ele me ajuda bastante no meu trabalho. Feito o matelacê... Matelacê eu começo de uma ponta para outra, o pessoal tem dúvida, do meio para a direita, Isso. como é que é? Aqui eu faço o primeiro risco. O risco, para fazer o matelacê com esse guia, você tem que fazer o primeiro com o giz. Certo. Feito isso, você vai costurar aqui em cima, eu ponho a régua no 45 graus e faço o risco. E aqui eu venho com o meu guia. Como eu já fiz essa primeira, eu venho na segunda, só passando aqui a costura. Aí depois vai a terceira, isso, a quarta e depois... Então você faz todas num sentido, depois volta no outro. No outro. Tá. Então aqui eu não fiz, que eu deixei para mostrar, né, o risco, porque esse giz apaga. Mas você já estabilizou na R1? Isso, no feltrinho, o feltro grosso, esse daqui. O feltro grosso, tá. Feltro grosso, para ela ficar assim, estruturadinha. Ótimo. Tá? E agora também tem o vivo. Eu coloquei o vivo, eu cortei o viés também no 45 graus. Ele tem 2,5 de largura. E quero mostrar aqui para as meninas o que é o macarrão, ou espaguete, né? Isso daqui. Ele não tem elasticidade nenhuma, ele só é mesmo, não sei aqui se é um emborrachado, o que ele é. Tá. Ele é resistente, não quebra. Então, feito isso, eu vou colar o meu vivo aqui. Vivo que você já enrolou. Eu já enrolei, então ele já está pronto. Esse já é o vivo. Quando ele está sem a capinha, eu chamo de macarrão, né? E aí eu passo um pouquinho de cola também, porque esse vivo tem que ficar bem justinho. Se você não tem a colinha, pode fazer com alinhavo ou direto na máquina, né? Para quem tem experiência. E no início, eu tenho que deixar um pedacinho para eu jogar ele para fora. Que se eu deixo aqui, eu vou cortar esse vivo aqui em cima, o que vai acontecer é que vai ficar aparecendo essa ponta. Então, eu não posso cortar esse vivo. Deixa eu cortar mais um pouco. Isso. Se eu corto ele assim, quando eu fechar minha bolsa, essa ponta vai ficar para fora. Então, não posso cortar, eu tenho que deixar uma pontinha. E vou colar ele em toda a volta. Dessa forma. Repare que ela cola, ela não costura. Eu colo. E em seguida, eu troco o pezinho da máquina. Que é o pezinho do vivo no cordão? Isso. Tá. Então, isso aqui ajuda bastante. Eu venho com a primeira costura aqui. Então, eu vou fazer só para mostrar. Isso. Então, eu faço essa primeira costura
e eu ponho a linha vermelha ou uma linha mais escura para eu poder costurar o fundo da bolsa quando eu venho com a outra costura. Então, feito isso, eu vou costurar o zíper. O zíper já está pronto. Eu vou começar dessa pontinha aqui, eu vou deixar uns 2 centímetros para fora e vou alfinetar. Então, aqui são os dentes do zíper, eu chamo esse lado de direito. Então, eu ponho direito com direito e vou trabalhando com o zíper. Porque aqui ele tem essa curva. Quando chega aqui, ele faz isso aqui. Então, tem que segurar para ele não formar esse bico. Eu alfineto. Isso. Até a pontinha e costuro. Aqui eu tenho que trocar novamente o pezinho e tenho que colocar o normal. Aqui eu não costuro com o pezinho de zíper, que eu já costuro bem na beirinha, que não precisa aproximar a agulha agora. Aqui, quando chega aqui eu tiro, porque ele está em curva, seguro. Vou trazer novamente o zíper para ele não ficar embolado. E vou ajeitando. Porque eu estou costurando uma bolsa meia lua. E aí tá aparecendo o telefone para quem quer informações de todas essas sapatilhas, agulhas, a máquina de costura, que é o 0 operadora 11 3888 1300. Depois eu vou mostrar as agulhas, as sapatilhas e também os DVDs. E vou pedir para colocar o site da Círculo. Qual foi a linha desse tecido? A Círculo, eu tô usando. Você lembra da linha, o nome da linha? É o Maison. Ah, o Maison, É o né? Maison, esse é daqui. Muito Tô usando bonito. os tecidos da Círculo Maison. Então, eu costurei, ficou perfeito a minha costura, não fez dobrinhas. Então, eu já posso vir com o fundo da bolsa. Então, aqui eu já tenho uma peça que eu já costurei, o zíper. Então, ele vai ficar assim. Ele já está com vivo, já está costurado, que eu tenho essa costura como uma referência. Eu marco ponta com ponta. E aqui eu faço um pique. O pique tem que ser pequeno. Se eu faço um pique grande, ele vai interferir na margem da costura. Então tem que ser bem pequenininho. No fundo da bolsa também, um pique. Agora eu vou costurar. Como é que eu vou costurar arredondado? Quem faz patchwork, né, já conhece a técnica do côncavo e convexo, né? Ou costura em curva. Então aqui eu alfineto primeiro o meio, depois eu vou trazer esse tecido para a ponta, essa lateral da bolsa. Vou alfinetar. Vou trazer a ponta do vivo para fora, que eu marquei 3 centímetros de cima para baixo. E vou alfinetar. Então, eu vou costurar na indicação do alfinete. O alfinete vem com a pontinha para a direção da minha mão que eu estou costurando. E aqui eu vou distribuir esse tecido arredondado com o fundo da bolsa que eu cortei uma tira sem curva, né? Uma tira compridinha. Então, ela tem que encaixar aqui perfeitamente. Então, vou alfinetando. E aqui ela encaixou, eu vou costurar. Vou fazer o mesmo com o outro lado. Ponta com ponta. Alfineto. Vou trazer a ponta do vivo para fora. Aqui a ponta do vivo. E vou costurar. E aparecer no telefone do ateliê da Maria Adna, o seu e-mail também, né? Isso. Ela que agora está com um ateliê bem bacana aqui em São Paulo, perto do aeroporto de Congonhas, já estive lá. Tem cursos, diz que agora nas férias não vai parar, todo mundo vai costurar agora no verão. Todo mundo vai costurar, isso mesmo. E quem tiver criança, que tiver interessado em fazer curso de férias, estamos
atendendo criança de 3 até os 17, né? Da idade da minha mais velha, que gosta também de costurar. E a Laura também, né, vai costurar nessas Tá no férias. mesmo caminho, né? Laura disse que vai trabalhar no ateliê comigo. Agora É a mesmo? Giovana, ela já arrumou emprego para a Giovana, que vai trabalhar fazendo perícias. Então aqui eu vou alfinetei e vou costurar em toda a volta. Vou fazer o mesmo para com o outro lado. Pique com pique. Isso é importante que ela está mostrando com detalhes, porque se fizer errado agora vai sair torto. Vai Tem sair que fazer torto. com calma, né, Fazer com Mariada? Tem calma. que alfinetar direitinho, porque senão Direitinho. quando for levar na máquina vai dar errado. Vai dar errado. Ela é uma bolsinha arredondadinha, né? Então tem que Deixa eu ter ver se um eu consigo cuidado. mostrar aqui embaixo, ó. Isso. Ó, tá Tá vendo vendo? a perfeição dela, ó? Que depois esse arredondado aqui, depois para dar esse caimento dela aqui, ó, que ele fica assim, todo ele ajeitadinho, toda bonita, é porque foi uma costura simétrica. Podemos Isso. chamar assim. E sempre ponta com ponta, meio com meio, né? Perfeito. Então, costurei toda a volta. Eu tenho o forro da bolsa, que eu não desviro. Eu já tenho uma outra aqui, que eu vou mostrar para vocês. Já mostrei o vivo. Então, eu tenho uma costurada. Então, aqui costurei, eu coloquei o corpo da bolsa aqui dentro O do forro é forro. nas mesmas medidas da Nas própria mesmas bolsa? Tudo medidas, igual. As tudo medidas igual. depois ficaram no nosso site. Isso. Para quem não anotou as medidas, depois ficaram todas disponíveis na Ateliê na TV. Trouxe aqui o molde, ó, para as Moldezinho também. meninas também, Tá. tá? Para O molde vai ficar depois todo disponível. Perfeito. isso. Então, aqui eu costurei também o zíper só aqui em cima. Então, eu costurei o zíper com a sobra. Aqui eu tenho a parte do vivo, ó, que eu já posso cortar. Agora que eu já costurei tudo, eu posso cortar. Esse zíper eu joguei 2 pontas para fora e 2 para dentro. Então, eu tenho 2 para fora e 2 para dentro, que eu tenho que ter esse acabamento aí para eu passar o cursor. Agora eu costurei em toda a volta, eu vou desvirar. Vou tirar minha bolsa aqui de dentro. Ela é bem estruturadinha, mais difícil, né, pra gente desvirar, mas desvira. Isso. Então, antes da costura, eu preparei de fechar o forro. Vou voltar, né? Não falei do suporte para a alça, que tem que colocar antes de colocar o forro naquela lateralzinha. Então, eu cortei um retângulo de 10 por 7, vinquei. Ele dobrei lá ao meio, dobrei e dobrei. Então, eu passei a argola e encaixei nessa lateral para eu costurar o forro. Então, por isso, quando eu desvirei, saiu essa argola aqui de dentro. É porque eu já tinha costurado antes do forro. Linda a argola também, viu? E a pontinha que eu falei que 2 para cima, é esse acabamento aqui, ó, que tem que ficar. O zíper eu não posso encaixar as 2 partes para dentro e esconder dessa forma, porque quando eu passo o cursor, ela abre. Então tem que ter uma ponta, nem que depois, se você não quer esse acabamento que eu faço, que põe o terminal, você põe ela para baixo e passa uma costura, aí sim o zíper não abre. Feito isso, eu dobro o tecido todo para baixo e vou pespontar em toda a volta. Esse matelacê acabou tendo dupla função, né? Segurar a manta ou o feltrinho que você chama, né? Isso. E também fica um decorado, né? Esse quadriculado todo, né? Do matelacê fica bonito também na parte externa da bolsa. E dá uma encorpada, né, na bolsa, né, doutor? Então, eu vou pespontar e a minha bolsa já está pronta. O que eu vou fazer? Só passar o cursor, colocar o terminal. E para a alcinha, eu cortei no estruturado com 2,5. A alça, você que manda, né, o tamanho. Se você quer uma grande, uma pequena, você corta com 1,5 de largura, pelo comprimento que você preferir. Então, você vai colocar aqui e vai passar uma costura. Opa. Que aí você regula a alça, né? Isso. Aí do outro lado a mesma coisa e eu tenho essa fivelinha,
que você pode colocar também para dar um charme. Se quiser usar ela só com alcinha, você tira essa alcinha de cima. Eu posso pegar aqui? Pode, vou mostrar aqui, ó. Então, aí se você quiser usar só uma alcinha só, você põe essa para dentro e usa essa alcinha aqui solta com a fivelinha. E aí está pronta a bolsinha. Olha, Maria Adila, eu quero dizer que você consegue valorizar muito as suas bolsas com esses acessórios, com essas alças que você coloca, com esses fechos com bastante brilho. Eu acho que isso é um dos destaques das peças da Maria Adila. Aí está o telefone dela, ela que vende as alças, esses acessórios, esses cursores, todos esses produtos aí, pelo 0 Operadora 11 50 42 0145. Não tenha dúvida que esses acessórios valorizam demais as suas peças. Pedir para colocar novamente o site da Círculo, parabenizar a Círculo, desejar um Feliz Natal, um ano espetacular para nossa grande parceira, que sempre traz para vocês sugestões de artesanato, sempre traz os moldes para vocês, os projetos gratuitamente no site circulo.com.br. Beijos e até amanhã. Obrigado, pessoal. Valeu!